Olá, amigos, tudo bem? Meu nome é Bruno Sankey e hoje estarei apresentando o 22º Pensador da série Apresentando Pensadores. Eu já peço para você deixar aí o seu like no vídeo, se inscrever no canal caso você não seja inscrito e ativar o sininho a fim de receber novas notificações. Eu deveria ter postado esse vídeo no sábado, mas acabei não tendo tempo e estou postando agora no domingo. Mas, semana que vem, estarei apresentando o próximo Pensador no sábado também. Então, hoje foi só por acabei fazendo uma troca porque não tive tempo. Mas vamos lá. Hoje a gente vai estar apresentando o Immanuel Kant, que é um filósofo prussiano que viveu de 1724 a 1804, e a obra que a gente vai estar usando de referência para apresentar suas ideias é o livro Crítica da Razão Pura. É evidente que num vídeo curto é impossível apresentar todas as ideias presentes nesse livro. Então eu vou estar apresentando só algumas ideias iniciais e de uma maneira mais fácil possível, tentando usar algumas ilustrações. Kant, ele buscou compreender como se dava o processo de conhecimento. Ele compreendeu que o conhecimento era resultado do trabalho que nossas faculdades de conhecer exerciam sobre a matéria do conhecimento. A gente pode pensar numa analogia com a laranja e o liquidificador para fazer um suco. A laranja é como se fosse o material que eu vou usar. E aí eu coloco ela no liquidificador, bato, e aí esse liquidificador processa a laranja. Né? Esse processamento é aquilo que as nossas faculdades do conhecimento fazem. E depois a gente vai ter um produto final, que é o suco. O suco, que é o produto final, ele é diferente da laranja. Então, a gente pode pensar no material como aquilo que a gente recebe pelos nossos sentidos. Isto é, aquilo que se chega a nós por meio da visão, da audição, do tato, do paladar, do olfato e de outros órgãos dos sentidos. E eles são processados assim como a laranja é processada no liquidificador. Depois de processado, esse material ele se transforma no produto final, que é aquilo que conhecemos, que pode ser comparado ao suco de laranja. A gente só conhece o produto, a coisa mesmo a gente não conhece. Então a gente só vai conhecer, nós seres humanos, só vamos conhecer aquilo que é resultado final do processamento. Aquilo que está antes do processamento, por exemplo, a laranja por si mesma lá fora, não é algo que é acessível para nós, porque tudo que a gente acessa é acessado através dos sentidos e através desse processamento das faculdades do conhecimento. Portanto, a coisa mesma, ela não é conhecível. Ela permanece para nós inacessível. Tudo que a gente pode conhecer é um produto. Esse produto a gente chama de fenômeno. Então, o primeiro ponto importante é entender que todo conhecimento ele começa com a experiência. Ou seja, todo material do nosso conhecimento começa com o que vem dos dados dos sentidos. Assim como a laranja é todo o material para o suco que vem de fora do liquidificador. Então, assim, se a gente for parar para pensar, todo material que a gente usa para conhecer começa com os sentidos. Assim como todo material para fazer um suco de laranja está fora do liquidificador. Se a gente for pensar no material, não no processador, né? O que tá, às vezes pode usar água e açúcar também, algumas pessoas usam para fazer o suco, mas todos esses materiais, água, açúcar, laranja, estão fora do liquidificador e são recebidos pelo liquidificador de fora. Da mesma maneira, todo material que nosso processo de as nossas faculdades cognitivas precisam para processar, eles vêm de fora, eles vêm da experiência. Melhor dizendo, eles começam com a experiência. Eles têm o seu começo na experiência. O primeiro processo pelo qual os dados dos sentidos são configurados, são processados, o Kant chama de formas da percepção. Então, assim, a nossa própria percepção, a nossa própria sensibilidade, ao captar as coisas, ela já começa a processar as coisas e a configurar as coisas em relações de sentido. A Kant chama a percepção de intuição sensível. Nossa percepção para o Kant não é passiva, ela formata os dados dos sentidos. Então vamos fazer mais uma comparação. A gente pode comparar os nossos sentidos como se fosse uma forma de bolo. Vamos supor, se eu tenho uma forma redonda, a hora que eu colocar a massa dentro do bolo, ela vai ficar redonda. A massa lá fora, ela é informe. Mas quando eu coloco ela dentro da forma, ela ganha um formato. Da mesma maneira, os nossos sentidos. Ele pega a matéria informe, que para nós é inacessível, e formata ela dentro de uma determinada forma. Então, os nossos sentidos, ao receberem o material dos sentidos, eles formatam as coisas em duas formas, que é o espaço e o tempo. Então, toda vez que a gente recebe algo nos sentidos, a gente coloca isso dentro de um lugar no espaço e dentro de uma sucessão de antes e depois. Então,
O espaço e o tempo, eles não são uma coisa que existe na coisa em si fora de nós. Eles são formas da nossa percepção pela qual ela formata os dados dos sentidos. Assim como a massa de bolo não tem forma em si mesma fora da forma, a matéria do conhecimento, ela é incognoscível, ela não tem forma de tempo e espaço fora de nós. Ela ganha esse formato de tempo e espaço quando ela é processada pelos nossos sentidos. Quando ela é processada de acordo com as formas a priori do espaço e do tempo. Tudo que percebemos se nos aparece como estando em um lugar e em um momento. O estudo dessas formas de sensibilidade, o Kant chama de estética transcendental. Estética transcendental, então, é o estudo das formas a priori da sensibilidade, que são o espaço e o tempo. Depois de processado pelos sentidos, o material formatado passa para o entendimento, ele é operado pelo entendimento. E o entendimento também organiza esse conhecimento. Só que agora a gente não fala de formas, a gente fala de categorias. Então, existem certas categorias do entendimento que vão também, por assim dizer, formatar, categorizar esse conhecimento, categorizar essa matéria que vem dos sentidos. O entendimento categoriza de acordo com as seguintes categorias: quantidade, qualidade, modalidade e relação. A gente não vai aprofundar cada uma delas aqui, porque senão o vídeo ficaria muito longo. Mas o importante é saber que, primeiro, o material do conhecimento é formatado de acordo com as formas da sensibilidade, que são o espaço e o tempo, e depois eles são categorizados de acordo com as categorias do entendimento, que são a quantidade, a qualidade, a modalidade e a relação. O estudo dessas operações do entendimento, o Kant chama de lógica transcendental. Então, enquanto o estudo das formas da sensibilidade chama-se estética transcendental, o estudo das formas, ou melhor, das categorias do entendimento, chama-se lógica transcendental. A função do entendimento é combinar representações. Por fim, a gente tem, depois da sensibilidade, do entendimento, a gente tem a razão. A razão, ela se dirige aos conteúdos do entendimento e os unifica de acordo com princípios. Então, a razão, ela vai pegar os dados já categorizados do entendimento e deduzir princípios a partir dessas categorias. A razão, portanto, ela se dirige aos conteúdos do entendimento, unificando eles em princípios. A razão pode, no entanto, cometer erros. O estudo dos erros da razão, o Kant chama de dialética transcendental. Alguns erros que a razão comete, alguns erros ilusórios que a razão comete, é, por exemplo, tentar provar que Deus existe. Isso não é possível racionalmente. Não é possível racionalmente provar que Deus existe. Mas a gente tem vários raciocínios que foram inventados, que foram elaborados ao longo da história do pensamento, que tentam provar a existência de Deus. O Kant entende que isso é uma das ilusões da razão. E o estudo dessas ilusões, desses erros argumentativos da razão, esses erros de raciocínio, o Kant chama de dialética transcendental. É claro que não dá para apresentar tudo isso com profundidade e tal, mas eu espero que vocês tenham conseguido pelo menos ter uma noção geral do pensamento do Kant. O próximo pensador que eu vou estar apresentando é o Jacques Derrida, e eu vou estar apresentando no próximo sábado. Novamente eu lembro para você deixar aí o seu like no vídeo, se inscrever no canal caso você não seja inscrito e ativar o sininho para receber novas notificações. E até mais!